Natália Agostinelli é especialista em cultura e gestão de pessoas. Após uma longa carreira em grandes empresas e cases de sucesso, como no G4 Educação, empresa na qual ela foi a primeira pessoa de gestão de pessoas e colaborou para o sucesso estrondoso da empresa. Tudo que a gente via ali era sintoma, mas que a causa era cultura. A saída precisa ser tão boa quanto a entrada. E a gente é mais criativo quando a gente tem escassez de recursos. Eu falo para todo mundo que eu entrei no G4 Aramato, bem startup, mas assim, com muita gente boa. Agora empresária, a Natália fundou a Ethos para ajudar empresas nos desafios de gestão de pessoas com resultados. Com um olhar profundamente humano, Natália se conecta de verdade com as pessoas. Olho no olho e compromisso no desenvolvimento de todos. A Ethos nasceu em abril do ano passado, tem 1 ano e meio. Nós já atendemos mais de 60 clientes. Cultura é tomar banho. A gente tem que fazer todos os dias. Se você tomou banho a vida toda e ficar uma semana sem tomar banho, você vai ficar fedido. Então, você não quer que a sua cultura fique fedida? Tem que fazer todos os dias. Se inscreve no Melhorescast, aqui recebemos empresas em ranking de melhores empresas para se trabalhar e profissionais de gestão de pessoas que contribuem para a alta performance nas empresas. Este é o Melhorescast, o podcast do GMAT. Recebemos as melhores empresas para se trabalhar e conversamos sobre as práticas que elevam os seus resultados a partir das pessoas e a gestão do seu time. Cultura, comunicação, liderança, atração e retenção de talentos, plano de carreira, benefícios e partnership. Práticas para você implementar na sua empresa. Uma conversa que irá te inspirar a valorizar cada vez mais os seus colaboradores e torná-los protagonistas nessa jornada. Melhorescast, conversas que vão elevar a sua empresa para o próximo nível. E estamos no ar aqui com o Melhorescast, que é o podcast das melhores empresas para se trabalhar. Recebemos empresas que estão no ranking de excelência de gestão de pessoas e também profissionais que contribuem para esse universo de gestão de pessoas, que trazem essa excelência para empresas. E hoje eu estou aqui com a Natália Agostinelli. Muito obrigado de nos presentear com a tua presença aqui. Eu que agradeço, muito feliz, uma honra participar. Desde quando eu criei o podcast, eu queria te trazer. Viu? É mesmo? Nossa! Confissões aqui, assim. Que tem alguns bom. profissionais do RH que a gente diz, putz, quando eu tiver um podcast, quero trazer. Quando eu criei o Melhorescast, já tinha uma listinha ali, você já tá na listinha desde o começo. Nossa, aqui. que olha, Então, uma surpresa boa, muito obrigada. Sinta-se em casa aqui. Já tô me sentindo. A Natália Agostinelli, vocês vão ver, ela tem uma carreira muito bacana, nós vamos bater um papo aqui sobre gestão e hoje ela tem uma empresa que é a Ethos, que traz um trabalho de cultura, de gestão de pessoas para empresários, muito bacana, depois de tanto track record aí em grandes empresas, startups, né? Então agora você começou, não trabalha para uma empresa só, mas trabalha para várias, né? É isso aí. É isso aí, essa é a evolução do RH não contente com uma só empresa, vou trabalhar com todas elas agora, né? Vou experimentar esse negócio de empreender aí que todo mundo fala, né? Pois é, esses novos RHs empreendedores, né? Que tá surgindo bastante, assim, né? Começando aqui, primeiro se introduz aqui. Quem é a Natália Agostinelli? Conta aqui o teu briefing pra gente situar e bater um papo aqui. Bom, vou começar, vou fazer um overview, né? Porque eu falo que depois dos 15 anos de carreira, a gente não precisa contar mais, né? Uhum. Você vai falar 20, aí a pessoa já faz a conta, já descobre a idade. Mas eu comecei minha carreira muito cedo, eu comecei cobrando cheque sem fundo, que muita gente nunca nem assinou um cheque, nunca vai assinar um cheque, Área né? de cobrança? Em banco? Não, eu trabalhava era uma empresa que tinha 13 lojas, era uma confecção, tinha 13 lojas, e na época era loja de roupas de couro. Então, você não comprava uma jaqueta, não tinha cartão de crédito, você raramente tinha um limite. Era cheque. 12 parcelas. Cheque pra você que é muito novo, é um papel onde você escrevia o quanto você tava pagando por algo. Que loucura, né? E a gente... Como os incas faziam, né, no passado. Exato. Então, eu cobrava cheque sem fundo e eu cheguei eu comecei a trabalhar e eu falei, pô, gostei disso aqui, né? Gostei desse negócio de trabalhar, que, né? Eu senti muito prazer naquilo. Eu era muito novinha, então, pra você ter ideia, eu achava errado fazer 1 hora de almoço. Eu queria voltar, eu achava... Uma hora se dá pra comer mais rápido. Eu falava, mas por quê? E assim, eu ganhava meu comissionamento, né? Então, quanto mais eu cobrava, mais eu ganhava. Então, de lá, eu trabalhei como análise, aliás, depois eu fui pra assistente de departamento fiscal. Aí, outra coisa que não existe mais, né? Porque na época, a gente... Acho que você não vai lembrar dessa época, imagina. Eu lembro. Não, a gente imprimia a nota fiscal, né? Não existia nota fiscal eletrônica.
Então, imprimia a nota e todas as notas que a gente recebia enquanto empresa precisava passar no livro fiscal. E como que era? Escrito. Eu fazia isso, escrevia nos livros fiscais, né? Então, fiquei lá um tempo. E nessa época, eu já fazia administração e eu achava incrível o trabalho do RH. Então, eu colei no RH, porque quando eu fui fazer o processo seletivo lá, eu falo que a pessoa que fez o processo, ela é muito minha amiga até hoje. Falo que ela foi minha musa inspiradora, porque eu lembro dela chegando, assim, eu falando... Uau, ela escolhe quem vai trabalhar na empresa aqui, mas ali eu me apaixonei. Falei, eu quero isso na minha vida, né? E aí ela fazia avaliação de perfil. Nossa, eu consigo entender o perfil da pessoa. Legal. Fiquei apaixonadíssima. E é encantador mesmo, né? É muito bom. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu acredito muito no que eu faço, né? E aí, olhei pro RH com os meus olhos brilhando. Falei, eu quero esse negócio da minha vida. Mas eu ainda era do fiscal. E aí eu fui fazer psicologia. Fazia administração, parei, fui fazer psicologia. Para o ADM, já foi para... Fui fazer psicologia para o RH. O meu sonho nunca foi clinicar. Eu cliniquei durante um período, mas eu cliquei... Psicologia corporativa mesmo. Cliniquei só para poder falar fazer, que... Né? Eu queria experimentar. Do currículo também, né? Você só forma clinicando, né? Não, depois mesmo, formada, eu queria experimentar. Mas não, eu sabia que não era isso. Meu coração pulsava mesmo no RH. E aí, nessa mesma empresa, era um grupo, eles me convidaram para ir pro RH. Então, aí eu fui. Na época, era uma empresa de ônibus, ela não existe mais. Ela foi absorvida por outras empresas do grupo, que era a Breda. Lembra da Breda, de ônibus? Breda, não lembro. Cheguei no RH com 60 vagas de motorista e era equipe. Então, foi... suor e sangue. Mas isso é bom, né? O RH começa sempre pegando empresas que estão, né, bem pouco estruturadas, né? É importante, né? Passar ali e pegar lá... Muito, volume, né? Pessoal mesmo. Era um RH processo. Como não é hoje, né? Era aquele RH que você colocava todo mundo dentro da sala... E era teste o dia inteiro. A gente aplicava TADIM, TACOM, teste de atenção concentrada e difusa, teste de perfil comportamental. Tinha 2, tinha o PI, tinha o QATI. Nós aplicávamos redação e nem lembro mais, mas era um monte de teste. Era basicamente para, mecânicos e motoristas, né? A maioria era motorista. O mecânico tinha menos, mas tinha mecânico, eletricista, funileiro. E aí... caí nesse mundo e assim, era um volume enorme, mas eu era apaixonada por aquilo. Eu falei, eu quero isso aqui da minha vida. E o legal de entrar numa área pequena, né? Na verdade, era só eu. Depois a área foi crescendo, a gente foi estruturando. Veio uma pessoa para coordenação, veio alguém de T&D, que eu nem sabia o que era isso na época. Mas eu fazia tudo sozinha. Então, eu fazia endomarketing, eu não sabia que chamava endomarketing. Eu trabalhava com cultura sem saber que chamava cultura. Né? E eu fiquei alguns anos lá, fiquei 5 anos. E aí fiz minha carreira certinho, né? Fui assistente, analista pleno, analista júnior pleno, sênior, fui coordenadora, fui gerente, fui head, fui diretora em várias empresas, né? Tecnologia, serviços. E aí as últimas empresas que eu trabalhei, que foram bons cases, assim, especialmente de cultura, e aí gestão de pessoas de um jeito muito mais maduro, né? Que foi a ConnectCon, que hoje chama CTC Tech. Lá foi uma experiência muito legal. A gente, enquanto RH, a área era muito pequenininha, né? A empresa era estruturada por unidades de negócio. Então, eu era do administrativo, mais a parte de back-office. E eu não estava nas pontas, na entrega, mas eu ajudava a organizar o processo para as entregas finais, né? E nesse momento a gente começou um trabalho de planejamento estratégico e aí eu fui entender o que era isso na prática, né? Construção do planejamento estratégico. O tal do RH estratégico. Né? Tava aí, né? Porque até então eu era uma executora, mas não tinha essa cabeça de estruturar isso. Eu fazia muito bem, sempre fui muito criativa. Eu falo que o RH é uma área que geralmente não tem um budget muito alto para trabalhar, né? E uma coisa que foi muito a meu favor, eu sou muito criativa. Então, eu, com pouco recurso, acho que quando a gente é mais criativo... E a gente é mais criativo quando a gente tem escassez de recursos.
curso. Que é a história do brasileiro no geral. Ali, né? Exato. E aí, na ConnectCon, nós tínhamos um problema que era o nosso core era outsource de TI. Então, os nossos funcionários estavam alocados nos clientes. Como é que a gente trabalha a cultura? A gente tinha uma cultura muito fragilizada, né? E a visão da empresa era ser reconhecida como uma das maiores empresas de tecnologia, valorizando o nosso capital humano. Então, como que a gente fazia isso se as pessoas não estavam próximas? E a gente fez uma pesquisa e descobriu que a nossa aderência à cultura era muito pequena. As pessoas, deu acho que 30 e alguma coisa por cento de aderência à nossa cultura. As pessoas não enxergavam. Isso, falando de que ano que era? 2017. Então, uma época que assim, a tecnologia já tinha essa característica, né, das pessoas estarem no cliente e tal, mas não tinha essa comunicação, home office, toda a parte de como que você engaja o time. Não, e sabe que veio na pesquisa? Coisas muito simples, que a gente pensa que é muito simples, mas, por exemplo, uma reclamação que a gente tinha muito era, mudou o plano de saúde, ou como que eu faço pro plano de saúde? Com quem que eu falo? É com DP? É com RH? Né? As pessoas não sabiam o suporte que elas poderiam ter dentro da empresa, e a gente, como estava lá dentro, não percebia isso. E aí, no processo de cultura, nós entendemos isso. Eu rodei Brasil todo, né? Nós não tínhamos funcionários em apenas um estado do Brasil nessa época, né? Tinha 1.500 funcionários. Eu rodei tudo. Fazia one-on-one mesmo, com muita gente. Não fiz com todo mundo, mas com quase todo mundo. Bom, pegou uma amostragem ali, fez. Muito boa. E aí, a gente entendeu que cultura, né, que tudo que a gente via ali era sintoma, mas que a causa era cultura. E aí nasceu o projeto de cultura. E em 2 anos nós fizemos muitas coisas, assim, um case muito legal. A gente criou um aplicativo, a gente fazia quiz com comportamentos inerentes à cultura. A gente criou um já fazia mascote. Uma gamificação lá, numa época que não tinha, né? Exato. Legal. Nós criamos um mascote, então quem falava de... a gente fez uma promoção interna de, olha, teremos um mascote aqui, vocês vão ajudar a criar esse mascote. E eles mandaram desenhos, e aí a gente fez uma votação e na época nasceu o Robocon, que era um robozinho com a cabecinha de um... Como é que chama aquele negócio que a gente coloca pra internet? Um roteador. Um roteadorzinho. Tá na cabecinha de um roteador. E aí tinha o corpinho. Então, quem falava sobre cultura nessa empresa era o Robocon. Então, quando aparecia o Robocon, alguém já sabia que era alguma coisa sobre cultura. Ficou linkado ali com foi um processo da cultura. Delicioso. E aí, depois de 2 anos, nós tínhamos 95% de aderência à cultura. Ou seja, foi um trabalho incrível. A base é comunicação, né? No final é isso, né? Comunicação para tudo, né? Para difundir cultura, para corrigir, para fazer, né? A falha e o canal é a comunicação. Sempre, Totalmente. E aí, depois disso, eu fui pro G4 Educação. Cheguei no G4, eu sempre falo pra todo mundo que eu entrei no G4 era mato. Pois é, a história do G4 dela é muito bacana, então fica ligado aí, porque essa mulher aqui pegou o G4 quando literalmente era mato, né? Mato. Você tava me contando uma história do início do G4 que me chamou muita atenção, que foi que só contratar a pessoa que entrava tinha que vir com o seu próprio computador. Você falou que você chegou a limpar o banheiro, né? Sim. Muito legal, por que me chamou a atenção? Porque os sócios já eram pessoas de sucesso, empresários já, que tinham total condição de vamos meter uma estrutura aqui e tal. Poderiam fazer. Poderiam. Né? E não fizeram. Não. Ela falou, deixa o negócio por si só se desenvolver e virou o que virou. Virou. Né? E você participou desse início, né? Conta um pouquinho o que era esse G4 Startup, assim, porque você é parte do sucesso. Você pôs na trilha ali, né? O G4, Sim. né? O meu trabalho sempre foi muito porta para dentro. Né? Eu sempre fui RH, então minha cabeça sempre foi RH, sempre foi muito afeto, muita proximidade, eu sabia quem era todo mundo, eu tinha muita clareza das pessoas, e isso ajudou muito a trazer pessoas com o nosso fit cultural. No começo, a gente ainda não tinha clareza de cultura, a gente sabia mais ou menos, eu tive um choque, né, te contei, porque eu sempre trabalhei em empresas muito conservadoras, sempre fui trabalhar muito social, muito de salto, né? Quando eu cheguei lá, vi um monte de gente de camiseta preta,
Era bem startup Bem jovem. startup, assim, né? bem startup. Mas assim, com muita gente boa. A gente sempre falou que o G4 era a maior concentração de gente boa por metro quadrado. Né? E essa era uma pegada muito forte. Ó, aqui a gente quer pessoas que queiram estar aqui. Então, esse é um ponto importante das pessoas que nós trazíamos. Se ele não tinha computador, a gente até podia comprar depois de um tempo, mas não tinha isso em estoque. A gente não tinha essa previsão toda no começo, né? E acho que, por mais que a gente tinha clareza que a gente ia crescer muito rápido, não existia essa história. Então, construir uma história, você não tem histórico. Você se ampara em quê? Não tem histórico. Você se ampara na sua experiência, na confiança que você tem, na relação entre as pessoas. Isso nós fizemos muito bem. Como tinha 20 e poucas pessoas, era um time muito próximo. Então, a gente sabia como que a gente era, né? E isso foi muito bom. Porque quando as pessoas chegam... Quando eu comecei, né? Quando eu cheguei lá, não tinha onboarding, não tinha nada. Né? Processo seletivo era... Não tinha nada que o G4 hoje ensina. Nada, não tinha nada. O que o G4 fazia era um processo seletivo muito longo. Então, como não tinha RH, por exemplo, eu passei por 6 entrevistas. Né? Fiz entrevista na época com todos os heads, acho que só um head. Já era um bom sinal, né? De fazer uma contratação bem estruturada. Né? Já, muito ligado em um dos valores do G4, que é tropa de elite. Não entra qualquer um numa tropa de elite, né? No G4 nunca entrou qualquer um. A gente fazia um processo seletivo sempre muito bem estruturado. Então, eu nunca tive preguiça de fazer processo. Sempre uma entrevista muito bem feita. Nós pedíamos apresentação de case na maioria das vagas. Então, o processo era sempre muito estruturado para a gente trazer pessoas que fossem aderentes àquilo que a gente esperava, né? Algumas pessoas, e isso é natural, e esse é um bom ponto aqui, a gente tem que saber que quando a gente está crescendo a nossa empresa, às vezes a gente tem que fazer sacrifício. Algumas pessoas, a gente sabia que não ia ficar muito tempo. E a gente já cantava essa bola antes. Olha, a gente sabe. Pra aquela fase, mas para essa fase é importante. Tem isso, né? Também, às vezes a gente contrata sabendo que não vai durar muito, mas que vai deixar um legado ali, isso. Vai ter uma entrega que é importante, que talvez elas nem entreguem tudo que você queria, mas parte de um processo, né? Quando é consciente... É muito bom. É um negócio combinado. Tudo que é combinado é bom, né? Mas nós fizemos isso de um jeito muito bom, assim, né? Então, tinha muita clareza, muita vontade, muita disposição. Não tinha essa de não estar na minha cadeira, né? Por que eu lavava o banheiro, por exemplo? Quando eu entrei, o escritório era muito pequenininho. Pequenininho a ponto de mandar mensagem pro pessoal no Slack e falar, gente, não vem mais pro escritório porque não cabe. Porque tinha mais... Nessa época, já tinha mais gente do que lugar. Né? Ele falava, gente, não vem pro escritório, era híbrido, foi bem na época da pandemia. E aí eu eu entrei num mundo diferente, numa época maluca, né? Tinha que ter muita resiliência para lidar com tudo isso. Daqui a pouco entrou fase roxa, e aí foi uma loucura. E a gente tinha muita gente jovem, então o nosso trabalho era de estar muito próximos às pessoas. Então a gente tinha muito bate-papo, muito one-on-one, muita reunião, que às vezes era reunião para criar vínculo mesmo. Era o que podia ter resolvido por e-mail? Podia. Mas esse olho no olho, esse vínculo, era vamos tomar uma cerveja no fim do dia? E a gente conversava sobre alguma coisa da vida, né? Então, isso acho que foi um grande diferencial. Por isso que tem 2 anos que eu saí de lá e eu continuo tão ligada em tanta gente, né? Eu conquistei pessoas para minha vida. Legal. Mais do que para um momento de carreira. Eu saí do G4... E fiquei 2 anos lá, cheguei com 20 e poucas pessoas, saí com mais de 300. Saí porque eu entendi que era o momento, né? De sair pra minha carreira. Entregou a barra, né? Exato. Seguiu o teu caminho. Dali você já foi montar a sua empresa? Não. Aí eu fui diretora, eles me indicaram. Eu falei, vou ficar um tempo tranquila, né? Tava suor e sangue, falei, preciso descansar um pouco. Esse crescimento maluco, eu já passei por várias empresas de startup de crescimento acelerado. É uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. As pessoas, é aquela coisa assim, vai furando o pneu, trocando e correndo. E aí parece que você não consegue dar conta, não consegue dar atenção. E acho que de fato você não consegue dar atenção devida a tudo. Não. E ali, opa, ajeita aqui e tal, delega, precisa estar todo mundo muito envolvido. Né? Porque e assim, senão o negócio desanda muito fácil. Você sabe que algum prato vai cair. E aí quando você... Aí você escolhe o prato. Esse aqui se cair, tudo bem. E a culpa?
Eu sei que esse prato vai cair, mas eu não quero que ele caia. Porque quando você tem responsabilidade no que você tá fazendo, você não quer. No ofício, você quer que tudo esteja andando muito bem. E eu entendi que era o meu momento de... preciso encerrar este ciclo aqui, né? E acho que é muito intenso. Tive uma boa história, né? E eu entendi que isso é muito importante na nossa vida, né? Muitas vezes, tanto a empresa quanto o colaborador, muitas vezes fica forçando uma relação. E aí, toda a história legal, você perde por um final ruim. Isso é muito importante. O final, o terceiro ato ali, ele... até na história de filme mesmo, né? Filme muito bom. Se o final é ruim... Estragou a história. Estragou tudo. Então, a gente tá falando semana passada sobre isso com um colaborador. A saída da empresa, ela tem que ser tão boa quanto a tua chegada. Eu fiz um post sobre isso essa semana. Isso é muito importante, cara. Aqui mesmo, a gente já passou por várias, assim. Da pessoa ir muito bem, aí vai embora. Aí, quando ela vai embora, a gente vê... Tem um monte de rastro, um monte de coisa que não fez, não sei o que. Fala, pô... Acabou, quebrou tudo aquilo que foi legal. É muito ruim. Então, você vai sair da empresa, sai tão bem quanto você chegou. Essa é uma dica de ouro aí pra você. E a empresa também. A saída precisa ser tão boa quanto a entrada. Por que a gente faz um onboarding tão estruturado, tão organizado, e o offboarding a gente faz de qualquer jeito? Não deve fazer. Parece que tá encerrando uma relação, pronto. Né? Não pode. É importante deixar sempre... boas impressões e positivas das relações, claro. Né? A não ser que tenha acontecido algo ruim e tal, aí tudo bem, mas fora isso, não, né? Eu acho que esse é um ponto marcante na minha passagem. Eu tenho um podcast também, né? E aí muita gente do G4, até pela minha relação, vem no meu podcast. E acho que todo mundo que veio falou isso, sobre a maneira que eu desligava as pessoas, né? Eu, enquanto RH, não desligava, mas eu tomava muito cuidado. Eu chamava isso de acolhimento. Então, eu nunca deixei que o desligamento, durante o período que eu estive lá, que o desligamento fosse um momento trágico para ninguém. Sempre foi um momento de acolher a pessoa. Então, o gestor sempre foi responsável em desligar e o RH vinha, na maioria das vezes, eu ou o meu time, para fazer o acolhimento. E é você realmente acolher a pessoa, porque quando ela é desligada, quando ela se desliga, né? Então, ok, é um pouco menos dolorido, mas aí tem... dela. Mas quando ela é desligada, vem a rejeição, vem o... Poxa vida, e o que eu fiz, né? Então, primeiro que desligamento não deve ser surpresa. Então, a gente sempre fazia o que a gente chamava de ultimato. Então, antes de fazer o desligamento, uns dias antes, a gente já deixava muito claro para a pessoa. Eu já tive isso na minha equipe. Nath, você vai me desligar? E eu dizia para a pessoa, olha, eu estou pensando a respeito. Pode ser que sim, mas eu quero que você também pense sobre a sua jornada aqui. Se você acha que faz sentido, e eu também vou fazer esse compromisso com você, que eu também vou fazer isso. E na próxima semana a gente conversa. Então, a pessoa já estava preparada. Você sabe que eu aprendi a fazer isso? Sabe aonde? No G4. Eu fiz lá uma imersão de pessoas e que mudou realmente até uma colaboradora nossa, recentemente. Eles falam disso, o VAB, ele coloca assim, coloca a pessoa em recuperação. Os 30 dias de recuperação. Você decidiu, vai mandar embora? Não manda ainda, mas coloca em recuperação. Que é esse papo que você teve, olha, realmente estou pensando, você acha que dá para, do teu lado também, como que tá? Vamos mudar, os pontos são esses. Então, e engraçado que eu tava lá já decidido a demitir uma pessoa, e lá eu falei, putz, eu vou pôr em recuperação. Ela tá aqui em recuperação, inclusive. E a gente prato, jogo limpo. Falou, é isso, por causa disso... Tem sentido para você fazer essa recuperação? Se entregar isso aqui e mudar, a gente pode continuar. Um dado que me chamou a atenção, que ele falou que 80% das pessoas que participam de um processo como esse que você colocou, acabam engajando. E os 20% que realmente não queria, não estava afim. Mas, legal, eu falei, poxa, legal, talvez dar essa chance, essa conversa... É importante mesmo, né? É muito importante. É muito importante. Alguns você consegue realmente reverter e outros realmente chegou no fim do ciclo, mas na hora que você vai desligar, e tenho certeza absoluta que isso eu fiz sempre muito bem, né? Então eu tenho um textinho aqui de uma pessoa, quando eu saí do G4, era uma pessoa que ela era apaixonada, assim, pela empresa, sabe? E aí todo mundo, como que a gente vai fazer esse desligamento? Porque realmente não cabia mais na cadeira, mas era uma pessoa excepcional. E como que a gente vai fazer esse desligamento? E aí ela vai chorar, ela vai ficar... Eu falei, tudo bem ela chorar, não tem problema. Mas até parte, às vezes, né? Deixa ela chorar, deixa ela expressar o que ela tá sentindo, né? E aí a gente fez isso, acho que eu fiz de uma maneira muito, muito acolhedora. E quando eu saí, ela me mandou uma mensagem. E ela escreveu pra mim que eu tava recebendo, ela tinha certeza que eu tava recebendo muita mensagem.
mensagem, pela diferença que eu tinha feito na vida das pessoas, mas que ela queria, ela escreveu, que não te falte carinho como você sempre deu para as pessoas e queria que você soubesse que aqueles 20 minutos finais mudaram a minha vida. Olha, e nem eu sabia desse impacto, né? Tá vendo o final de novo, né? O final como é importante, né? Essa conversa final, o encerramento ser bem feito. Tem que fazer direito, tem que fazer direito. Né? A gente tem que se empenhar no adeus da mesma maneira que a gente se empenha no olá. Né? A gente não pode achar que... Profundo, hein? Porque começa... Você me falou isso, veio até aqui relações pessoais, né? Totalmente. Que às vezes a gente, no pessoal, tá encerrando uma relação, uma amizade, um namoro, o que for... Como que a gente lida com isso, né? Eu fiz bem é muito importante. É importantíssimo. Em tudo, né? Eu fiz um texto sobre isso, até postei. Eu escrevi onboarding e offboarding. Esse texto não é sobre isso. Né? E é isso. Sobre as pessoas que passam na nossa vida, né? A gente fala na empresa e na vida. Né? Como é que a gente começa as relações e por que a gente não se empenha em terminar essas relações de um jeito genuíno, de um jeito gostoso. Não faz o final do filme bem feito, né? E a gente despreza isso. Acha que o final... no fim, a gente não quer lidar com o final das coisas. E aí a gente não quer entrar em contato, a gente faz porque a gente quer se livrar logo. Só que esse se livrar logo, a gente faz de qualquer jeito. Você sabe que quando você se livra logo dessa forma, e eu tô fazendo aqui um resgate de relações pessoais minhas, são aquelas relações que você fica mais tempo para se livrar de fato, porque você não se livrou devidamente. Exato. Né? Então você fica ali, não teve a conversa, não teve encerramento, não teve um desligar legal. E aí você vai ficar com aquilo na cabeça fica muito elaborando, mais tempo. Se tivesse tido um papo final ali, bem resolvido, muito melhor mesmo, né? E é engraçado porque você tá me falando isso, eu tô pensando muito sobre o meu lado como empresário, que quando a gente vai contratar alguém, a gente sempre busca referência, né? Sempre. Então, passa pelo processo e tal, mas pega referência. E já teve vários casos de pessoas que foram muito bem em seleção, e aí a gente foi pegar referência e... não sei o que, por isso. E eu acho que parte disso, de um bom desligar, é você também deixar ali uma porta aberta, porque a empresa vai ser consultada para o seu próximo emprego, né? Com certeza. E o contrário é verdadeiro também. Às vezes um colaborador vai para a tua empresa, vai ligar para um outro colaborador, como é que é lá? Se você saiu mal... Você vai olhar no Glassdoor. Vai olhar, tem o Glassdoor hoje em dia, né? Que é o reclame aqui das empresas, né? Então, acho que é isso. Tem muito disso, assim. No final, são relações humanas, né? Que acho que é um tema que você sempre aprofunda muito. Sim, assim, sim. E isso a gente tomava muito cuidado. Legal. Tanto é que esses dias eu participei de um evento, né? E uma pessoa, na hora do Q&A, a pessoa falou assim, como é que você, enquanto RH... cuidava dessa parte do nosso reclame aqui, né? Do Glassdoor, lá como que você lida com isso, né? Eu falei, na minha época a gente não tinha esse problema. A gente tinha uma relação de saída tão boa que dificilmente, assim, teve, sei lá, 4, 5, que acho que no total... eu não consigo encher minhas duas mãos se eu lembrar de pessoas que deram problema na saída. A gente não tinha isso, a gente fazia isso muito bem, né? Depois eu não sei como que tá, não sei o que aconteceu depois, mas eu sei que durante o tempo que eu estive lá, a gente fazia isso muito bem. E aí depois que eu saí de lá, eu fui diretora na TIE Von Hatt, que é o maior escritório de arquitetura corporativa da América Latina, uma empresa grande, né? Com mais de 1.300 funcionários. E aí assumi a cadeira de RH. E eu já tinha, nesse momento, muita gente me procurando para poder perguntar como que eu fiz no G4, como que aconteceu. E eu fiquei por alguns meses lá, acho que 8 meses mais ou menos, até entender que o que eu fazia em uma empresa, eu podia fazer em escala. E o que me incomodava muito, e até me incomoda até hoje, é porque as pequenas e médias empresas sempre miravam nas grandes. O que as grandes fazem? Mas as boas práticas das grandes são muito difíceis de ser aplicadas nas pequenas e médias. E aí, eu enquanto RH me sentia muito frustrada, muito grande. Muito grande. Você assiste uma empresa grande falando como que ela faz a avaliação de desempenho, e você fala, eu vou fazer isso aqui. Você não tem a tecnologia, o dinheiro, a quantidade de pessoas maduras o suficiente no processo para realizarem aquilo. E aí você tenta fazer e você não consegue. E aí fica ineficiência da área, né? Frustra. Ao mesmo tempo, tem coisas que grandes fazem que são práticas que dão para ser colocadas total, né? Dá pra gente adaptar, dá pra adaptar. Mas aí o meu trabalho, e a ET surgiu muito disso, nunca quis ter empresa, não sabia que ia
tracionar tão rápido assim, Legal. né? Eu comecei, era a equipe por enquanto, né? Comecei muito embrionário, não sabia muito bem. Falei, vou trabalhar cultura, vou ajudar as pequenas e médias, porque as consultorias, elas miram nas grandes, por uma questão até financeira e de estratégia de negócio. Os grandes contratam essas grandes, né? Então tem realmente uma faixa muito grande, enorme, desassistida, com demanda, com dores fortes. Aí, Exato. Né? E eu queria ajudar, falei, eu quero ajudar, eu quero aproveitar a minha experiência, né? Como eu falei, sempre fui muito criativa. Como é que eu faço? E sempre tive uma facilidade muito grande de acessar as pessoas, de criar vínculo com as pessoas. Falei, vou usar isso a meu favor, vou começar a consultoria. Você já era super comercial, né? Porque o comercial é alguém que tem muita ligação ali, né? Com a pessoa, sensibilidade, né? Fazia de um jeito menos intencional, né? Fazia de um jeito muito afetivo. Hoje, acho que o meu comercial é mais intencional. Naquele momento, não. E aí... Mas o bom comercial, ele cria uma relação, um vínculo verdadeiro. Isso você já tem. Né? Porque o comercial é justamente o verdadeiro comercial é aquele que olha o lado, cria empatia, entende e ajuda. Isso é um bom comercial. Você tá ali pra vender a verdade, realmente. Solução, né? Que vai de fato precisar e transformar, né? E acho que foi exatamente isso que já deu certo. Que deu certo. Porque eu tenho... A Ethos nasceu em abril do ano passado, tem 1 ano e meio. Nós já atendemos mais de 60 clientes. Então, eu tô com um time indo pra 10ª pessoa agora. Então, acho que a gente... Já tá com uma boa demandinha de gestão de pessoas, né? Mas isso aí não vai ser o problema, né? Não é. A gente tem uma cultura muito forte e muito intencional. Eu falo que a gente precisa comer da nossa própria comida, né? Se a gente fala tanto de cultura e de gestão de pessoas, a gente precisa fazer isso o tempo todo. Cultura, eu sempre falo assim, cultura é tomar banho. A gente tem que fazer todos os dias. Porque tem muitas empresas que fazem o dia da cultura. E é super legal, vai todo mundo, a gente fala de missão, visão e valores. Ou então a gente fala de missão, visão e valores só quando passa auditoria, né? Lembra? Pra poder decorar. A prova, a chamada. E aí, não adianta, porque cultura não é acumulativo. Não adianta você fazer 1, 2, 3 vezes e ficar um tempo sem fazer igual o banho. Se você tomou banho a vida toda e ficar uma semana sem tomar banho, você vai ficar fedido. Então, você não quer que a sua cultura fique fedida? Tem que fazer todos os dias. Lembrar e tá ali constantemente comunicando, lembrando. Todos os dias. E tudo que a gente faz dentro da empresa precisa estar ligado à cultura. Ao mesmo tempo, ela tá sendo vivida, né? Às vezes você não tá, vamos falar disso, mas você tá vivendo, né? Tá vivendo, porque a cultura é algo viva. que ela tá ali acontecendo, Isso. Né? Assim não, assim sim, a gente é desse jeito, a gente faz isso. Então, quando você está acontecendo na empresa, você está vivendo aquela cultura. O que você está querendo dizer também de trazer sempre ela à luz. Intencional. Né? Intencional e ela, aqui e tal, né? Não... Por que a gente tomou essa decisão? Porque isso está ligado ali. Esse é o pilar, né? Qual que é o nosso propósito comum? Né, a nossa visão. Então, por que eu estou trabalhando mais um cliente? Por que eu estou recebendo essa pessoa? O que eu estou fazendo que contribui para chegar ali? É esse o ponto. Como é que a gente toma decisão? A gente toma decisão baseado no que a Natália tá sentindo e pensando naquele momento, ou na cadeira que ela tá sentada, em prol de um objetivo comum. Porque tem dia que a Natália, por exemplo, não tá com energia alta para palestrar. Nem todo dia eu acordo, hoje eu vou palestrar. Aí eu lembro do meu propósito, que tá ligado no propósito da minha empresa. Aí eu falo, entendi. Preciso me energizar aqui. É isso aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho o financeiro, um dos nossos valores, e na Ethos, nos nossos clientes e pra gente, a gente tenta não trazer valores que sejam muito tradicionais, tipo comprometimento, ética. A gente sempre traz alguma coisa ligada ao negócio. Então, por exemplo, o nosso, ao invés de usar a humanização, a gente tem um valor que é desrobotizamos. Né? Então, o que é desrobotizar? É a humanização no fim do dia. Mas a gente usa com esse nome que é mais diferente. Na moda é robotizar, automatizar. E a gente não gosta de nada que seja muito tradicional, porque senão perde a identidade. Como cultura, no fim do dia, aquilo que a gente esse é o maior material competitivo, então não dá pra gente colocar... comunicação, trabalho em equipe, ética, comprometimento e qualidade como valores, né? O que é qualidade para você? Porque o que é qualidade para você, de repente, não é para mim. Então, esse é o grande diferencial da clareza, acho que da parte escrita de cultura. E aí, eu vou entender que quando eu vou tomar a decisão, por exemplo, o Desrobotizamos, né? Que é um dos nossos valores, eu tenho o meu financeiro.
Financeiro, gente, geralmente é pragmático, é objetivo, é uma área muito mais rápida. Racional. Binária, né? Pá. Mas nós não robotizamos. Então, dá para escrever um e-mail de qualquer jeito para um cliente? Ou dá para escrever um e-mail muito, muito rápido para um cliente? Não, ela precisa entender quem é aquele cliente na hora de escrever aquele e-mail. Não importa que ela é pragmática, que ela é objetiva, que ela é racional. E aí, esse é um exemplo de como a cultura deve ser aplicada dentro da empresa. Então, ela tem mudado muito com relação a isso. E às vezes ela até me manda o texto. Nath, o que você acha de escrever assim para esse cliente? Tá alinhado com você vê que até um e-mail tem que estar alinhado com a cultura, né? A forma que você comunica, conversa entre o time, com o cliente, né? Enfim. Cultura e o foco principal da Ethos é atuar primeiro, a entrada ali é a parte da cultura. Depois você pode atuar em outras áreas do RH também, da parte de gestão de pessoas, ou não, você fica... Não, nós temos alguns produtos. A cultura, que é o core do nosso negócio, né? Que são os projetos de cultura. E depois eu te explico que a gente trabalha a cultura sempre em 4 pilares. Mas nós temos o recrutamento e seleção, que foi uma demanda que nasceu dos nossos clientes. Aí, Nath, eles começam me a pedir, ajuda né? aqui. Vocês estão bem aqui e aqui, né? Porque o RH tem tantas áreas ali. Tá dentro do guarda-chuva, não tem jeito. E a gente tem também... Acho que até um certo limite é legal você abraçar o quanto você puder ali. Né? A gente tem que entender a estrutura, a história. O teu foco também, né? Porque tem cliente que fala, eu preciso de alguém, mas nem sabe o que ele precisa. E o nosso trabalho é muito consultivo. Eu falo, nós não somos uma agência de emprego. Eu não vou te fazer a mãe de Ná que entrega seu candidato em 5 dias. Não faço isso. Eu faço um briefing, o nosso processo é muito a 4 mãos. Eu quero entender um pouco do seu fit cultural, se não for meu cliente já de cultura, mas eu quero entender o que você espera dessa pessoa, qual a expectativa, quem que tá na empresa que faz um trabalho parecido, qual que é o histórico. Eu vou no detalhe para poder desenhar esse briefing de acordo com aquilo, porque senão eu frustro você e frustro a pessoa que tá vindo, e aí vai aparecer uma ineficiência do nosso trabalho, né? Então, recrutamento e seleção, que são as pessoas certas nos lugares certos. Nós temos o que a gente chama de gestão de pessoas, que é, Nath, não tenho RH. Preciso implantar um RH. A gente te ajuda. É tanto trazer uma pessoa de RH, quanto implantar os processos internos de RH. Mas a gente também tem um RH, mas eu não sei se o RH tá bom. Eu não sei o que a gente precisa reestruturar essa área. É uma área muito técnica. Então, a gente entra com esse processo de reestruturação dentro de gestão de pessoas, que aí é casado com o processo de mentoria também que nós temos. E, além disso, as palestras, né? Que tem bastante demanda de palestra, principalmente sobre cultura. Eu até vendo muito de verdade. Falo, tudo bem, eu posso na sua empresa falar de cultura, mas eu não vou resolver sua dor com uma palestra. Uma palestra pra eu vou sensibilizar. Ali, sensibiliza, motiva, né? Mas depois tem que ter uma continuidade disso, né? Senão também fica só no ar ali, né? É isso aí. Legal. E me diz uma coisa, você falou dessa parte, assim, da empresa colocar o RH, né? E aí você comentou que o foco teu tá em pequenas e médias empresas e tal. Muita empresa não tem o RH. E vai ter lá na frente, você comentou até de um cliente aí, de uma empresa que eram 700 700 funcionários e não tinha um RH, tinha alguém no DP ali. Assim, o cara né? crachá. Que coisa mais maluca. E ao teu olhar, tua visão, a partir de quantos funcionários, se é que essa é a medida, a partir de quantos funcionários, faturamento, que seja, você entende que a empresa tem que ter, precisa ter agora alguém ali pro RH, para além de um departamento pessoal ali, de um que faz só processo? Essa é uma pergunta que sempre vem e eu falo que depende. Mas assim, na maioria das vezes, mais de 20 pessoas, acho que já é demanda, né? Já é um bom momento para trazer um RH. Porque senão, é o que a gente estava falando, começa a crescer e aí você deixa de criar estratégia para chegar nas pontas e quebra. Você tem uma liderança que não tem apoio. Na verdade, você começa a promover pessoas pela parte técnica e aí você não trabalha a gestão de pessoas da maneira correta, porque como que é a gestão de pessoas na sua empresa? O que os líderes da sua empresa precisam ter? Quais são as skills comportamentais dessa liderança, especificamente da liderança da sua empresa? A maioria das empresas não sabe, promove porque é uma pessoa que é muito comprometida e ele acha que isso é suficiente para ser um gestor, e não é.
Não é. E aí eu perco um excelente técnico, ganho um péssimo líder, né? Eu mato a carreira da pessoa ali quando eu faço isso. Então, precisa tomar muito cuidado. E o RH é uma área que tem que dar suporte, não só para essa liderança, mas para a alta liderança. E tem que entender do negócio. O RH precisa entender do seu negócio. O RH tem que entender de gente, mas tem que entender do negócio também. Precisa conhecer o negócio ali, né? O RH tá passando por uma transformação muito grande, né? Os últimos anos, o RH tem, de fato, um olhar mais estratégico, de negócio, né? Acho que tem muita gente trazendo isso, né, como tema. Isso é muito legal, porque, de fato, o RH ficou anos e anos ali fazendo festinha. Fazendo festinha, fez festinha, que bom, o RH juntou a turma e tal, né? Ou contratar, fazer os processos, né? Ao meu ver, o RH ele deveria estar ali, né, do lado do CEO, ali, em termos de organização, é CEO, RH, né? E aí depois desce a empresa toda. É isso aí. Esse é o organograma dos sonhos, o ideal, né? Aqui na prática, a gente não vê isso. Tem algumas empresas com boas práticas, as melhores empresas para trabalhar, a gente se vê muito, mas nem todas. Até muitas empresas que estão em ranking, o RH não está aqui. Ele está abaixo. No CFO. Ele vai descendo ali. Mas ele tinha que estar, porque se ele é de negócio, ele tem que estar ali junto com o CVO também, né? Tipo, o olhar da empresa para onde vamos e tal, né? Mas na prática, a gente sabe que isso pouco acontece, assim, né? É uma área pouco valorizada. Você sabe que eu estava vendo uma reportagem esses dias que é um assunto importante, interessante da gente começar a pensar que poucos RHs chegam a cargo de CEO dentro das empresas. É raro. Muito raro, muito raro. Muito raro. Teve um caso que foi até o meu sogro, que era CEO de empresa, que ele conhecia se eu não me engano, acho que era da Tramontina. Que ele foi o único CEO que eu conheci que era RH e virou CEO. E se for pensar, pô, é o cara que conhece pessoas. E a base de qualquer negócio é pessoas, né? Mas sempre esse olhar mais de mercado, né? Pra fora e não pra dentro aqui. Assim, né? É porque o RH, eu acho que é uma área... Pra mim, é uma das piores áreas pra se contratar, pra te falar a verdade, assim, muito honestamente. Pra se contratar, pra achar profissionais. Porque a gente tem a gente tem alguns movimentos de RH. Ó, você tá me dando um sinal forte, assim. Você tá falando que é mais difícil de contratar e muitas empresas que não têm RH. Olha o gap ali, né? De, putz, eu preciso ter, não tenho um RH, mas também é uma das áreas mais difíceis para contratar, né? Ficou um buraco. Ficou. Uma oportunidade, né? Para trabalhar aí nesse momento. Mas sabe o que acontece? Nós criamos RHs que ou estão preocupados em fazer a festinha e fazer o que é operacional. E RH precisa... Eu já passei por isso, eu já errei muito no sentido de não colocar a caneta na mesa e falar, não, a gente não vai fazer. E não faz sentido. Ou a gente vai fazer, né? E questionar de um jeito lógico, inteligente, respeitoso, mas criar estratégia para isso, trazer números que consigam amparar isso, criar uma estratégia para você conseguir ter a autoridade que você precisa dentro da empresa, né? Então, nós criamos RHs que ou estão muito ligados no cara crachá e fazendo a festinha e acha que tá tudo bem isso, ou a gente tem um outro time de profissionais de RH, e aí vão me detestar agora, mas é verdade, gente. Prepara o corte. Que é o RH que levanta a bandeira o tempo todo pra tudo, né? E tá mais preocupado em levantar a bandeira, que é importante, tá? Não tô dizendo que não é importante. Tem sim que fazer isso de um jeito sensível, mas que também não pode ficar só ligado nisso, porque senão fica uma área sindical dentro da empresa. Na área da lacração ou da... e não é pra isso. Né? Não é pra isso. Quando o RH faz isso, ele divide a empresa. E aí tem aquela frase que a gente ouve tanto dizer que é assim, mas é o lado da empresa ou o lado do funcionário? Gente, é um lado só. É o lado da empresa e a empresa são funcionários. Então eu fico pensando, mas o lado da empresa e o lado do funcionário... não deveria ter lado. É um jogo só. É um jogo só. Né? Então, um time ali, né? Eu acho que por isso que é tão difícil. Né? Porque o RH, ele tem que estar colado. Eu brincava lá no G4, eu falava, o Lucas, que era o CEO na época, o Riedo, falava pra ele, deixa o tiro vir em mim. Eu sou a linha de frente. Deixa vir em mim, né? Porque deixa que eu falo. Eu tenho o jeito certo pra falar. Deixa que eu resolvo. Eu sei como que eu vou resolver com essa pessoa. Então, essa relação de confiança, porque muitas vezes, no ímpeto, o gestor ou o CEO, ele quer ir lá e falar, ele quer
expor alguma situação que ele não tá preparado para fazer isso. Ele não conhece ainda tão bem quanto ele acha que ele conhece. Porque uma coisa é como a gente acha que as coisas são, e outra coisa é como as coisas são, né? É a minha verdade, a sua verdade e a verdade. Então, pelo menos dê o poder de escuta. E aí, quando a gente pensa numa mesa, numa empresa, né? Quando a gente fala de um RH estratégico, a gente pensa assim, poxa, tem uma pessoa que é responsável por tecnologia no negócio, tem uma pessoa responsável por marketing, tem uma pessoa responsável... E aí, quando a gente olha, RH é responsável por pessoas. Então, se a empresa é formada por processos, sistemas e pessoas, se eu tiver pessoas fragilizadas, eu posso ter processos e sistemas, não vai funcionar. Por isso que o RH tem que estar muito ligado no negócio. No core no core business mesmo ali, né? Tá mudando, né? Eu sinto isso, é um movimento, assim, que... Assim, a gente tem que sempre tentar tirar um pouco do mundo que a gente vive, né? A gente tá numa bolha, né? De empresas de alta performance. Aqui no Melhores Cast a gente já recebe só RH de empresas que estão no ranking de melhores empresas. Então, obviamente, você começa a respirar muito isso. Alta prática, alta gestão. Ao mesmo tempo, do outro lado, nas outras empresas, a gente vê que não é a realidade, né? Então, existe uma oportunidade enorme ali, mas a gente percebe um movimento do RH mudando. A gente está até comentando no off antes, né? Que o RH sempre foi uma área de comunidade, né? Sim. Você comentou lá que o grupo antes era de e-mail, né? Eu lembrei, é João Honório. Nossa, isso em, sei lá, 2006, 2007. Pouco tempo atrás até, né? E sempre foi uma área de comunidade, de troca, né? Isso é muito legal, né? Já tinha esse olhar humanizado, assim, e mais que qualquer outra área, né? Imagina, a área financeira não se falava, o técnico, o estratégico, o marketing, o RH sempre foi muito unido, né? E tá mudando, ele tá vindo, o RH estratégico tá vindo, o RH de negócio. E aí, acho que agora começa a vir também uma geração já dentro com esse olhar, né? Porque quando você formou lá para ir pro RH, tinha esse olhar, assim, essa visão. Era muito uma área de suporte, assim, né? Todo mundo falava de RH estratégico já. Falava, mas não sabia fazer. É igual cultura. Era o estratégico, né? Você falou, mas estratégico do quê? A estratégia da empresa? Mas eu não sou da empresa, eu só trago pessoas, né? Era uma coisa meio descolada, assim, né? É igual a gente falar de cultura hoje. Todo mundo fala de cultura. Mas se você for aprofundar, é muito raso. Quando você aprofunda um pouquinho, você vê que não consegue descer, né? Era o RH estratégico de antes também, era a mesma coisa. Todo mundo falava, todo mundo sabia. O RH estratégico está ligado à estratégia do negócio. Fácil tratar responder. Alguém bom pra vaga, né? Tipo isso, assim, pegar o cara bom, certo, e colocar... Mas não tinha... O RH não precisa ter poder de decisão, por exemplo, para contratação. Mas ele não precisa ter poder de veto. Já aconteceu comigo várias vezes. Nath, a pessoa... Eu reprovo enquanto RH, você fala, não, mas eu quero essa pessoa. Tá bom, só que o gap é esse, tá disposto? Já tô você vai resolver? Aqui os alertas aqui, né? E é isso, assim, beleza, é um jogo combinado. Tá bom, na maioria das vezes eu acertava. Mas muito RH não tem poder de veto? Acho que eu deveria ter. Não, ainda não. Ainda não, né? Acaba, né, ele vai lá, dá o seu parecer e quem decide a vaga é quem vai contratar ali na... Mas time, você sabe que a gente consegue ver isso, por exemplo, Conar. Olha só, eu acho que a mudança do RH é muito refletida no Conar. No Conar você vai vendo o que tá acontecendo lá, né? Não, antigamente, Conar, eu lembro quando eu comecei a ir, long time ago, né? A gente tinha muita consultoria, mas era muito focada em desenvolvimento, era muito focada em liderança, você via muita. Hoje, você chega no Conar, 80% dos expositores é tecnologia e benefício. Tecnologia e benefício. Porque a gente entrou num mundo muito forte de benefícios. Por que isso? Porque antigamente era aquele negócio que você como selecionador, como tomador de decisão no processo seletivo, né? Eu brinco que a gente jogava o Sharp. Conte-me mais sobre isso. Porque eu tenho poder de decisão se você entra nessa empresa ou não. Hoje é o contrário. Pra mim é meio que 50-50. Sabe? Eu tenho que convencer a pessoa. Deveria ser, né? Eu tenho que convencer a pessoa que ela tem que vir trabalhar comigo, que aqui é bom. Ser um bom empregador, não é? Então, as pessoas, hoje os funcionários, eles têm poder de escolha. Os candidatos têm poder de escolha. E ele vai entender, tá bom, mas por que é bom eu trabalhar nessa empresa? Eu brinco que às vezes eu vou fazer entrevista, eu sou entrevistada.
Porque a pessoa fala, mas eu queria saber sobre a cultura de vocês. Mas e o benefício de vocês? Mas eu vou trabalhar com quem? E ela se sente na liberdade de tá certo, mudou o o jogo mundo. um pouco. Isso é bom, Né? isso é bom. Muito bom. Porque vai empoderar os dois lados ali, né? E vai ser melhor para os dois, porque se tem alguém questionando, né? Porque não é só alguém precisando de emprego, é alguém mais alerta no sentido do que eu vou ter ali, quais são as trocas, né? É para além do salário, né? Porque no final, o salário é um fator, mas o que segura são outros, né? São outros. E eu falo que processo seletivo é igual namoro, né? A gente não casa com quem a gente não conhece. E não é só um lado que namora. Não é só um lado que conhece. Né? São os dois casam. Acho que mudou muito aquela coisa da pessoa vindo pro pegar um emprego. E a geração nova já vem demandando mais e já vem informada Outra coisa. Também, né? Hoje tem muita informação sobre a empresa, o Instagram, o site, tem tudo ali. Você tem a ideia do que é, como que é. É até demais, né? Tem até over, é verdade, né? A gente tem aqui, outro dia, semana passada, tava uma colaboradora nossa falando assim, falou, nossa, tem empresas aí, concorrentes nossas, né, que no LinkedIn é uma maravilha. Parece uma coisa incrível lá. E a empresa tóxica, assim, que ninguém fica. A gente que é do mercado sabe. Mas aí quem não é aí olha aquilo e fala, nossa, que legal. Fica encantado. E aí entra nessa coisa de, eles fazem festinha, eles estouram balão, não sei o quê. Faz uma coisa tipo, nossa, isso deve ser legal trabalhar lá, né? Vai pra lá, uma pancada atrás da outra. E acho que a festinha é pra dar meio pão e circo, assim, sabe? Acontece muito isso. Então, porque quando a gente vai falar de cultura, o erro das pessoas é entenderem que cultura está relacionado só aos rituais de cultura. Essa é só uma fração da cultura, né? Então, estourar o balão, esse é um pedaço da cultura. Né? Exato, é a celebração. Uma parte importante, mas... Importante, mas é um pedaço. Sim. Agora, quais são os aspectos de cultura que estão implícitos? Por exemplo, como você toma decisão? Baseado em quê? Qual o grande propósito de vocês? Como vocês trabalham esse propósito no dia a dia? Aí me parece perguntas que são mais inteligentes que pouca gente ainda sabe fazer, né? Que eu acho que logo a gente caminha para esse momento. Agora, quando a gente fala do processo seletivo, ele mudou muito, né? E aí tem um outro lado que eu acho que a parte over é... Eu vejo um monte de gente reclamando, por exemplo, que tem que se candidatar em plataforma. Aí eu falo, outro dia eu escrevi isso, nossa, no LinkedIn, eu fui apedrejada. Falei, gente, na minha época as pessoas saíam com o currículo xerocado e entregando o dia inteiro. Era o dia de entregar currículo. E agora você está sentado no seu sofá de casa, ar-condicionado, confortável, você não gasta R$1. Né? Porque antigamente, é pouca plataforma e era o candidato que tinha que pagar, não era nem empresa. Era bem antigamente, né? E aí... Eu cheguei com o currículo. Então... E aí, você sabe quando eu comecei na RH, eu tinha uma pomadinha. Que era pra poder passar o dedo pra folhear currículo. Aquela esponjinha ali, assim, né? Eu tinha, porque... Era um bolo, assim, de currículo. E aí, agora você pode se candidatar para 5, 6, 10 vagas em 1 hora. E aí as pessoas, tudo bem, tem um lado que tem empresas que dão uma carrega demais, pressionada, 10 perguntas e tal. Mas eu penso que assim, se a empresa tá fazendo esse processo rigoroso... É bom. Será que é porque ela não quer uma pessoa que esteja ali? Como eu falei, lá no G4 a gente falava, ainda tem esse valor, né? Nós somos uma tropa de elite. É qualquer um que entra numa tropa de elite? Não, você tem que provar, né? E a gente fez uma imersão... Você quer pagar o preço pra estar aqui, né? É isso. É isso. A gente fez você já achou ruim já de preencher um questionário, então... Sentado no seu sofá, meu você amigo. Você não quer participar disso, então pode procurar outra empresa. E eu sei que é polêmico, porque eu escrevi lá, nossa, eu fui apedrejada. O que diziam lá? Quando você falou isso, qual que foi o comentário? Aqui tem muitas empresas... plataformas não entregam para os selecionadores. É lógico que você recebeu 5 mil currículos. É difícil a gente dizer, olha, eu vou pegar o que tem mais... Você usa a inteligência artificial para isso. Já faz a né? triagem lá. Mas é a mesma coisa de você receber... Antigamente a gente recebia, tá? Um bolo assim de currículo. E a gente não olhava todos. Você batia o olho ali rápido também, rápido. Né? E tinha uma ineficiência da nossa parte. Hoje, o retorno não tem é... alguns critérios que o candidato nem imagina. Nem imagina. Por exemplo, um critério que a gente tem aqui, que interfere, né? É a distância. Pessoa que mora muito longe. É um olhar que a gente tem de preocupação com o colaborador. A gente tem pessoas aqui que geralmente pelo menos conseguem chegar. Não precisa morar do lado, obviamente, mas tem um acesso fácil.
E a gente já contratou pessoas que vêm de longe e a gente fica batendo muito nisso. Mas isso, vai ser bom pra você e tal, não sei o quê. Não, tô acostumado, é tranquilo e tal. Legal, no começo funciona, mas depois, dia a dia, vai desgastando, né? 2 horas pra você chegar no lugar todos os dias, não é fácil. E às vezes a pessoa, ela quer trabalhar e ela... não tá relacionada à competência. Não tá. tá. A pessoa é super boa e tal, mas você Não tá tá. fora do radar da empresa por um aspecto que não tem nada a ver com a tua qualificação ali, né? Eu concordo que a gente precisa dar retorno para as pessoas. Isso é fato, é respeito. Sim. Tem que dar. Mas isso não é ineficiência da plataforma, é ineficiência do RH que não deu retorno. Também não deu ali, né? E aí as pessoas estão metralhando as plataformas por isso. E não é isso. Plataforma ajuda todo mundo. Eu já contratei muita gente por plataforma. Inclusive, eu já contratei muita gente pelo próprio LinkedIn, que você sabe que a minha gerente de projetos foi uma história muito legal, inclusive, a Carol. Carol trabalhou 19 anos no Itaú, ela era gerente de marketing. E quando eu trabalhava na TIE, eu publiquei uma vaga e ela me mandou uma mensagem. E tinha absolutamente nada a ver com o perfil dela. Eu falei, olha, desculpa, tá muito distante do perfil que a gente procura. Ela falou, mas eu quero fazer transição de carreira. Eu falei, não, mas a gente precisa de alguém aqui que tem experiência. A gente precisava de alguém que já chegasse jogando, não dava pra gente ensinar. E aí eu comecei a Etos em seguida. E ela viu o meu post e tal, falando da Etos, ela me mandou uma mensagem. Ela falou assim, eu queria bater pelo menos um papo com você, eu queria te contar minha história e tal. Carol é minha gerente de projetos. Eu vi tanta vontade nela que eu falei, então tá bom, eu vou te formar. Porque uma pessoa que tem uma você carreira... tava no momento que você podia fazer Podia, isso. mas por que eu contratei a Carol? Pela vontade dela, ela me procurou, ela me mandou uma mensagem no LinkedIn, todo mundo responde. Por exemplo, eu tenho, acho que 26 mil pessoas no meu LinkedIn. Gente, tem post meu? Tem um monte de gente que vem falando coisas que te oferecendo, né? Tem coisa que eu não consigo ver, realmente, assim. Mas eu tento responder pra todo mundo. E tem coisa que vai falhar, a gente não é perfeito, né? Mas acho que o negócio, o resumo disso a gente precisa olhar muito mais os benefícios das coisas, porque sempre vai ter os dois lados. Então, a gente tem que saber usar a nosso favor, né? Quantas vezes eu divulguei vaga em plataforma e a pessoa me descobria pelo LinkedIn, me chamava, eu vi a vaga lá na plataforma X e eu queria me candidatar. Eu já me candidatei lá, mas eu queria te chamar aqui também. Eu falava, vou conversar com essa pessoa, tá com vontade. Então, tá vendo como a vontade é o que o Bernardinho fala de morder a mesa, né? O cara que tá mordendo a mesa... Chama atenção, né? É esse que a gente quer, entendeu? Olha lá, fica a dica aí pra você que tá procurando emprego ali, né? Vai atrás, mostra a determinação desde o começo, né? Que no final é o que a gente quer, né? E você aproveita esse momento aí pra dar o seu like aqui, se inscreve no nosso canal. O Melhores Cast é o podcast aí que só recebe gente top da gestão de pessoas. Se inscreve, dá um like aí, porque quando você dá um like, o YouTube entende que isso é conteúdo legal, relevante. E indica aí pros seus amigos RH, empresários, porque falar de pessoas é falar de negócios. Uma pergunta que eu queria te fazer. Hoje, o profissional, é uma coisa mais de carreira, assim, né? Mas o profissional, no geral, ele tá percebendo que ele precisa ter um destaque para além da empresa, né? Tem muito CEO agora aparecendo, né? Nos Instagrams da vida, nas redes sociais. E eu tô vendo isso também no RH, né? Inclusive, muitos RHs, assim como você, saindo e virando empresários e tal. Mas mesmo aquele que não tem essa intenção de virar empresário, como que você percebe a necessidade dele também ter esse engajamento, mostrar conteúdo, desenvolver, trazer a empresa dele, né, para esse mundo, assim, comunicar? Eu acho que mudou. Mudou totalmente. Mudou. Imagina, a gente até um tempo atrás falava, meu Instagram é meu. Que é isso? É meu. Do meu cachorro, da minha mãe. Né? E mudou. Quem não é visto não é lembrado, né? A primeira coisa que a gente faz é procurar a referência da pessoa, onde a gente procura em rede social. Então, depende muito de como você quer ser visto, de qual é a imagem que você quer passar para as pessoas, né? Essa é a primeira maneira. Significa que todo mundo tem que fazer isso? Não, significa qual é a sua estratégia de carreira. Se você quer tracionar mais rápido, se você quer ser mais visto, se você quer criar atalhos na sua carreira, esse é um bom caminho. Porque se você não está trabalhando de forma estratégica, entenda que você tá online, tua imagem tá lá,
né? Se você não tá trabalhando ela tá sendo trabalhada por de alguma você, forma de alguma forma ou não, né? E tem uma coisa muito Intencional, legal. né? E tem uma coisa muito legal que é você dividir experiência, né? Você criar conteúdo, eu tenho sentido muito O isso, RH assim. gosta disso, né? Ele já tá no Gosta. viés dele, então ele Poxa, a gente tem que aproveitar, né? consegue ajudar as pessoas, né? A gente consegue criar insights, a gente consegue... O RH tem que ter propósito de desenvolver as pessoas. Uhum. Tem que estar ligado em pessoas, né? Então, se é uma maneira de fazer isso em mais escala... uma ferramenta em escala, né? Exato. Isso tá dando destaque pro profissional, né? No geral, Tá. assim, o RH, qualquer profissional que tá posicionado nas redes sociais de uma forma independente até da própria empresa, ele começa a ser mais empregável, ele Exato. começa a ser mais atraente, né? Vai desenvolvendo e vai ascendendo mais rápido, como você falou, Com né? certeza. Não, e é muito engraçado, porque às vezes eu sou uma pessoa que sempre fui muito de bastidores. Eu tenho aparecido mais depois que eu tenho a minha empresa, né? Uhum. Até como estratégia de negócio. Sim. Mas eu nunca fui uma pessoa de gostar de aparecer e tal. Não, Tem eu até não... podcast agora, lá. Pois você viu como muda? A gente precisa romper algumas coisas, né? Algumas crenças limitantes. Ah, não sou tão boa nisso. Eu não sou uma pessoa de palco, né? Eu não fui criada pra isso. Eu fui criada pra ser um RH de fora pra dentro, né? Não de dentro pra fora. E fui assim durante praticamente toda a minha carreira, né? Só que, por um outro lado, isso começa a ser tão positivo que às vezes, por exemplo, eu vou entrevistar alguém, a pessoa fala, eu te sigo. Sabe que tem uma pessoa, uma amigona minha, hoje ela tá como diretora numa empresa de RH bem conhecida. E foi engraçado porque quando eu tava no G4, ela me mandou uma mensagem, ela tava começando a startup dela, e ela falou, ela veio por indicação de um aluno nosso que trabalhou com ela e tal. Eu queria muito te apresentar a minha empresa, eu tô começando e tal. Eu falei, claro, eu sempre recebi as pessoas, vem aqui. Aí foi muito engraçado, porque eu não tinha muita noção disso, né? Ela começou a me apresentar, ela falou, Nath, desculpa, tô nervosa. Aí eu falei, você quer uma água e tal? Ela falou, não, tô nervosa porque eu tô perto de você. Eu falei, de mim? Ela falou, você é muito referência pra mim. Eu falei, meu Deus, nem imaginava. Mas o pouco que eu aparecia já tava sendo visto e eu não tinha muita noção disso, né? E até brinco com ela, porque... Depois eu fui no Conar uns 2 anos atrás e ela tava com a startup dela, né? Aí eu falei, deixa eu tirar foto que eu sou sua fã. Ela falou assim, não, eu que sou a sua. Aí a gente tirou a foto, eu escrevi, eu sou sua fã. E ela respondeu, escreveu, não, eu que sou sua fã. Eu falei, que bom, né? Que uma virou referência pra outra. Isso é muito legal, o quanto a gente consegue ir em lugares que a gente não imagina que a gente tá. Tá de forma que você nem imagina, Nem né? imagina. Às vezes até coisa que a gente compartilha, seja no podcast, no bate-papo aqui, ou mesmo um post, que às vezes fala, putz, isso aqui acho que nem é tão legal. É assim. nada, é legal pra caramba. Tem tanta gente vendo, e às vezes você transforma a pessoa para um negócio e com intenção que você nem tinha. Às Não vezes. tinha. Isso que é mais legal, né? Que é o mais bonito, assim. Às vezes você pôs aquilo com uma intenção, mas deu um clique numa pessoa para outra coisa que você nem estava imaginando e mudou a carreira dela. Pô, né? isso é muito legal. É muito bacana. Porque eu falo que a gente sempre, como empresário, né? A gente quer, lógico, prosperar e tal. Mas não pode ser o propósito. O dinheiro é consequência. Né? Se você quer criar um legado, você tem que ter um propósito muito genuíno. Se não for genuíno, não vai rolar. Ele vai fraquejar em algum momento. Né? As pessoas buscam propósito, inclusive os profissionais, hoje, eles vão para as empresas por propósito. Eles saem das empresas por falta de propósito, por falta de uma liderança inspiradora. A maioria dos desligamentos de 2023, eu fiz um levantamento, eu assisti uns dados sobre levantamento de desligamento. A maioria, 43% dos desligamentos foram voluntários. Ou seja, 43% é um número muito alto, né? A gente percebe que o número de decisão das pessoas, de movimentação, tá aumentando. Elas não estão na cadeirinha e vou ficar aqui porque eu estou confortável. As pessoas começaram a entender sobre o conforto no desconforto, né? Especialmente na vida profissional. Se esse lugar não tem um plano de carreira, se ele não me mostra para onde eu vou, se ele não me mostra que ele tem um propósito e aonde isso conecta comigo, eu não vou ficar. Acho que isso é uma das coisas que a geração mais nova trouxe muito forte, que é muito bom. Porque muito se fala que essa geração mais nova é nem mais difícil, mais difícil, mas tem coisas muito boas. Acho que isso é uma.
qual é o propósito? Onde vai a empresa? Antigamente não tinha isso. Não. Eu quero entrar aqui e ficar 30 anos nessa empresa. Esse era o fator de sucesso, né? O tempo. Sucesso é a estabilidade. Né? Os boomers, né? Pós-guerra, tal, aquela preocupação de segurança, estabilidade. E essa geração mais rápida, mas está linkada com mais... mais líquida, né? É mais líquida e tem mais a relação do propósito. O que é bom, né? Então, quando você deixar mais claro esse propósito, você vai atrair mais pessoas vinculadas àquele propósito. E isso é o que segura mesmo, né? No final. Com certeza. Eu falo que essa pergunta da geração também. Toda vez que eu participo de algum Q&A, nós estamos vindo para a quinta, né? Então, são 4 gerações trabalhando agora e vem a quinta daqui a pouco. Exatamente essa minha resposta. Eu falo, gente, todo mundo passou por conflito de gerações. Não somos só nós. Sempre existiu conflito de geração. A diferença é que agora a gente consegue falar isso e propaga muito mais rápido. Então, esse assunto tá muito em alta porque a gente tem as mídias. Mas antes não tinha. Alguém que veio aqui uma vez comentou, depois eu vi, é muito interessante. Acharam uma tábua no Egito fazendo uma reclamação da geração anterior. Então, assim, sei lá, 5, 6 mil anos atrás, falando, pô, essa geração nova é mais devagar, é mais fraca, é mais mimimi. Já vem lá há muito tempo. Sempre vai existir, né? Sempre. Acho que o lance é tirar um pouco o olhar das diferenças, porque vão existir, e o que tem de bom, né? E também da nova entender o que a mais somar os esforços, né? Exato. Essa geração nova é muito mais... vai muito mais no ímpeto, é muito mais corajosa do que a gente, né? Uma geração com muito mais facilidade de aprender as coisas, a gente era mais cabeça dura. Só que, em contrapartida, hoje a gente tem muito mais bagagem, que é uma coisa que deve ser respeitada, né? O que a gente passou, o que a gente viveu, como que foi, né? Imagina, minha infância, eu tava com, sei lá, 10 anos, tava comendo terra. Meu filho tá fazendo podcast. Né? Estraga a TV, eu falo, estraga. Mudou alguma configuração, falou, e agora? Ele vem, ele arruma em 30 segundos. Né? Então, como que eu vou desmerecer essa geração? De jeito nenhum. O que eu preciso é potencializar isso, usar a meu favor e mostrar o quanto a minha bagagem pode ajudá-lo, apoiá-lo, né? Eu acho que ao invés de fazer essa guerra que todo mundo tá falando aí, é muito melhor a gente falar, olha, vamos unir as forças. Agregar as forças, né? Isso aí. E antes de finalizar, por favor, deixa aqui os teus arrobas, sites, LinkedIn, tudo pro pessoal te seguir. Boa. Tem muitos, né? Agora tem muitos arrobas. Olha só, o meu pessoal, que não é mais pessoal, né? Como a gente bem falou aqui, é o nath.agustinelli, com 2 L's no final, AGUSTINELLI. Esse. Ethos, que é da consultoria, da minha consultoria, é ethos_GC. E o meu LinkedIn é Natália, com TH, Avelino Agustinelli. Espero vocês lá. Obrigado, eu queria te agradecer, mas antes eu queria fazer aqui um fechamento contigo, dizer que a casa é tua quando quiser. Venha sempre aqui, porque assunto não falta, né? Pois é. Algo que eu destaquei aqui muito legal de te conhecer agora pessoalmente é a forma genuína como você trata o outro, a coisa da preocupação, da afetividade do ser humano. E eu acho que isso é muito importante, principalmente hoje, porque o RH tá vindo muito tech, e parece que vai ficando uma área menos pessoas, né, cada vez mais. E, na verdade, precisa resgatar um pouco disso, da essência do RH, que são recursos humanos, né, talentos humanos, chame o que for, mas sempre tem humanos, são pessoas, né, gestão de pessoas. E eu acho que cada vez mais voltar para esse olhar da conexão real, da afetividade, né? Você falou até da forma como você desliga alguém. Muito legal, parabéns. Porque eu acho que isso a gente precisa voltar. E o RH tem que tomar cuidado para não perder isso. Essa essência humana. Porque tudo que tem ali de ferramenta, de coisas técnicas para medir, para mensurar, para ler a pessoa e tal, são seres humanos. Né? Calma, vamos mais ali no olho também, no entendimento, no acolhimento. Então, parabéns pelo olhar, porque eu acho muito que é muito obrigada. legal, eu sei que você vai longe. Obrigada, agradeço. Tá, parabéns, sucesso. E você aí, fique ligado no Melhores Cast, não esquece de se inscrever e até a próxima.